muitas vezes a gente faz cara de paisagem porque as pessoas estão falando de alguma coisa que muitas vezes a gente não sabe o que que é. NMA, estoicismo, copy. No digital cada coisa tem um nome, então o digital você tem o perpétuo, você tem o lançamento, enfim. Eu acho que é muito mais fácil a gente validar com quem conhece do que a gente ficar batendo cabeça. É muito mais fácil você perguntar para alguma pessoa que sabe do que ficar com isso na cabeça, né? Então, eu tenho muita dúvida ou muita curiosidade do que é estoicismo. Responde, por favor, Antônio. Explica pra gente. Estoicismo é uma filosofia que ensina, o principal do estoicismo é ensinar pra gente conviver com todas essas mudanças e saber separar bem o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar. Por exemplo, um clima você não pode mudar. Uma situação política, que é um tema assim, bem controverso e que tem muitas pessoas assim, muito revoltadas, às vezes, com muita raiva ou inconformadas com determinado tipo de ação política, por exemplo. Isso não nos cabe mudar. Você não tem o controle. Você não tem o controle, você não pode mudar isso. Mas, em contrapartida, você pode mudar aquilo que nos pertence. O que nos pertence nessa história? É saber conviver melhor com essas situações que a gente não muda, conviver de uma forma mais tranquila e com uma visão daquilo que a gente pode fazer com o que a gente não pode mudar. Então, o que nos cabe nessa adaptação à questão que a gente não pode mudar? Só que para você fazer isso, você precisa de um controle, você precisa de entender bem as suas emoções, você precisa de ter uma visão muito boa de si próprio, um autoconhecimento, para que você não misture muito bem esses dois contextos. Porque se você começa a misturar os dois contextos, você não consegue sair do lugar, muitas vezes. O contexto que você fala é o mundo real e o mundo imaginário? Às vezes é real. Por exemplo, uma situação política com alguma decisão arbitrária, na sua opinião, e que você não concorda, por exemplo, e que isso te afeta de alguma forma. Um aumento de imposto, ou o banimento de alguma rede social, alguma coisa desse jeito, que te afeta. E aí você mistura aquilo que você pode voltar com a rede social, você pode revogar uma situação de imposto ou tributária, não pode. Mas o que você pode fazer com isso para que você, primeiro, não afunde num poço de revolta, e segundo, para que você consiga conviver com essas situações que são situações que acontecem desde que o mundo é mundo. Porque na medida que você mistura esses dois contextos e você não sabe aquilo que te pertence e aquilo que pertence ao outro, ou à situação, ou ao mundo, o que acontece? Você começa a ficar muito ansioso para resolver coisas que não estão sob o seu controle, que não te cabem, né? E quanto mais acontece isso, você fica travado, porque você nem resolve aquilo que é do seu controle, é da sua alçada, vamos dizer assim, e nem resolve aquilo que está para fora, porque você não pode, simplesmente impossível resolver. Tem uma frase que eu falo, anota aí: problemas complexos se resolvem com soluções simples, com alto custo emocional. Exatamente. Porque tudo tem resposta. Exatamente. Você vai mudar o X? Não. Para que você vai ficar consumindo o seu tempo? E é interessante isso. Fiz uma conta. A gente tem 70 mil pensamentos por dia. 70 mil pensamentos por dia. Vezes 30, dão 2 milhões e 100 mil pensamentos. Se você ganhar R$1 em cada pensamento,
no final do mês você tem 2.100.000 reais. Então nós estamos falando de foco, nós estamos falando de disciplina. Ah, mas eu não vou só pensar em ganhar dinheiro. Tá tudo certo. Pega 10%, dá 210 mil. 1% dos seus pensamentos, 1%, você tem 70 mil pensamentos por dia. Pega 1%, 1%. Você vai ter 21 mil reais por mês. Então, são contas que a gente faz, vale a pena? Não vale a pena? O que a gente faz com o nosso tempo? Porque a gente começou conversando informação, você tem informação, hoje mudou o hábito de consumo, inclusive de informação. Você tem especialistas, você tem as próprias redes sociais, trazem muito ensinamento. Mas aplicar aquilo é outra página. Pois é, e esses pensamentos, normalmente, Alexandre, eles nos trazem para um mindset fixo, aonde que você não consegue evoluir na sua carreira, na sua vida afetiva, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Você não consegue, porque esse pensamento fixo, eu sou incapaz, eu sou burro, porque essa confusão toda, muitas vezes, aonde que você simbolicamente tem um monte de gavetinha, e aí você mistura as gavetinhas todas. E aí você não sabe o que nos leva essas emoções pouco organizadas, vamos dizer assim, elas nos levam normalmente à paralisia. E no momento que está todo mundo com medo, o mundo vai acabar amanhã, e outras questões aí que não precisa nem citar, né? Que a gente está morrendo de medo, o meteoro vai não sei o quê, Starlink vai tirar a internet do ar, não sei o que que tão tem. Longe da nossa realidade. Tão longe para a gente ficar preocupado. Mas se você pensar bem, quantos de nós já ficamos angustiados porque nos ocorreu algum pensamento desse tipo? Sim. Que aí você leu lá e, nossa, se isso acontecer, ai meu Deus, vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Você lê só o headline. Exato. Você não lê a notícia. Exato. E é interessante, a internet, a gente tem 3 segundos para tomar atenção do curso. 3 segundos. 3 segundos, quer dizer, a gente tem uma vida agitada, a gente tem uma vida complexa e quer resolver da mesma forma. Relacionamentos que uma Amazon. A Shopee, por exemplo. Quanto tempo que a Shopee está no Brasil? O que a Shopee fez? Mercado Livre. Quanto tempo Mercado Livre? Você vai lá, faz uma compra instantânea. E eu faço essa analogia do modelo mental da geração que está vindo agora. Lá atrás, os nossos avós, eles viram radionovelas. Esse que era o meio de comunicação que eles absorveram. Por isso que você vai no interior de Minas, tem muita gente que gosta do Flamengo, não do Atlético, porque lá chegavam as rádios. Né? Brasília, por exemplo, os times do Rio, enfim. A geração dos nossos pais já viu a transição da TV preto e branco para a TV colorida, já tinha o rádio, aí já começou a ver o rádio online um pouco, enfim, aí chegou na TV a cabo. Acho que ali é um limite. Depois da pandemia, a geração que está vindo é de streaming para cima. Exato. Não dá para você discutir com uma pessoa. Aí que eu acho que é uma chave das empresas. Eu falo que H to H, ser humano para ser humano. Acabou isso. Uma empresa que trabalha B2B, B2C, acabou. É H to H, é o ser humano. Então, mesmo o ser humano que faz uma compra na Amazon, que consome redes sociais, que a gente também consome, então a gente está brigando contra o que a gente faz também. Se a empresa não trouxer, né, em vez de ficar criticando, ou a liderança, porque ele é desse jeito, gente. E muito do que ele vê ali para cima, da gente tendo burnout, da gente tendo problema, ele falou, não quero isso. E aí, o que você tem de atração que o mercado traz, de consumo, para você reter? Então, você vai no Mercado Livre, você vai no influencer, porque ele te traz alguma coisa. Qual que é a motivação que as empresas vão trazer? E o digital é muito interessante que eles fizeram isso na frente, né? Tem profissões que não tem jeito. Uma pessoa que faz um carro, por exemplo, não tem jeito, vai substituir pela máquina, mas sei lá, no administrativo, né, do mundo corporativo, quem não adequar, não vai ter funcionário. Hoje, Alexandre, grande parte das demissões, elas são muito motivadas pelas questões emocionais. Já se sabe isso e é fato.
mas o que as empresas podem fazer e também, assim, credenciar esse assunto só para a empresa também não dá, né? Porque a empresa não é responsável pela parte emocional dos funcionários, por mais que ela se esforce dentro desse contexto, ela não consegue. Porque quantas pessoas fazem terapia há anos e fazem abordagens e fazem meditação e estão procurando melhorar o seu emocional, mas elas próprias, querendo, não conseguem. Imagina isso ser a responsabilidade de alguma empresa. Simplesmente não existe, né? Mas tem a parte da empresa. A gente tem assim, discutido e tentado pegar esse conceito do design regenerativo, que é uma teoria muito legal para a Agenda 2030, né? Vem aí o presidente da Vale falando que as empresas não podem estar objetivando só lucro, que elas têm que objetivar um pouco a melhoria do ambiente, a sustentabilidade. Então, todo esse contexto, como que você pega isso tudo e traz para dentro da empresa para que você consiga uma cultura regenerativa? O que é isso? É uma cultura de aprendizado, em que a empresa proporciona um aprendizado maior enquanto cultura para todos os colaboradores. Porque você vê dentro das empresas hoje o problema intergeracional. Então, a gente tem pessoas como eu que viram a televisão surgir, a televisão colorida surgir, né? E pessoas da era streaming o tempo inteiro. Então, como que você faz para fazer essa mixagem em que você consegue ter colaboradores que vão aprendendo uns com os outros? E o que a cultura da empresa ela pode fazer em relação a isso, né? Você acredita que, eu vejo assim, duas coisas que me marcam muito, questão de liderança. Então, o Felipe fez um podcast com a gente. O Felipe saiu daqui com a família e ficou 2 anos na Ásia. Ele e 2 filhas e a esposa. E uma passagem que o Felipe trouxe, que eu achei muito interessante, foi que ele estava num trem em Sri Lanka, ninguém falava, então tinha muitos turistas, uma bagunça, ele foi pro vagão lá para geral. E aí as filhas dele começaram a brincar com as crianças do Sri Lanka, né, que era começaram a trocar comida, então tem linguagens que são universais. E o Felipe falou assim, até me arrepio, criança olha no olho da outra e o brilho conecta. Eu acho que o líder também é assim. Eu acho não, o líder, você não precisa liderar na imposição, você lidera para brilhar o olho da pessoa e falar, bicho, eu vou comprar o boi desse cara. Exato. Esse cara me representa. Exato. Porque se você não fizer isso, não vai. Não vai. E adoece. Aí... tem que trazer o propósito maior da empresa, tem que trazer, né, a alma da empresa para todos os colaboradores. Eu acho que isso é a função do líder. Não é orçamento, corte de gasto, aumento de produtividade, porque ninguém aguenta culturas desse jeito. As culturas desse jeito, elas adoecem as pessoas, né? Tem que ter algo mais, algo que tem um recheio, que vai além disso, para que essas pessoas possam se conectar. Então, quando a gente fala um pouco desse mindset, e aí a gente mistura com o assunto de estoicismo e tudo, depende muito de um autoconhecimento, mas depende também um pouco do externo, que o externo seja um ambiente saudável, que ele seja um ambiente em que propicie com que as pessoas façam uma revisão delas próprias, que elas estão o tempo inteiro pensando o que eu quero mesmo, qual é o meu objetivo, para onde que eu vou andar, porque essa questão do objetivo ela é muito, muito importante. É o que nos move, é o nosso destino, se você for pensar, né? Então, isso é a linha mestre da nossa vida, é você saber para onde que você vai andar. E é muito engraçado isso, parece óbvio, né?
mas pouca gente sabe para onde que vai andar. É interessante. Se você vai no McDonald's, você sabe o que você pede. Ah, eu quero McChicken com pão duplo. Eu quero a promoção número 3 que tem sem gelo Coca-Cola. Eu quero batata dupla. Você pede às vezes até pelo número. Mas nas relações, a gente parece que trava. E você fala, comunica igual o McDonald's. Você fala, quero isso. Sabe? Porque do mesmo jeito que as filhas do Felipe conseguiram comunicar pelo olhar, a gente consegue, mas a gente acha que o outro vai ter que entender a gente. Aí começa a questão das, das, das crenças que a gente vem trazendo. E muitas vezes nem é nossa. É uma coisa alguém te falou lá na infância, ou falou que você tornou isso verdade. E a gente fala muito de poder da mente, do controle da mente, de administrar a mente. No final das contas é isso. Né? Você administrar as emoções te traz uma clareza do que você quer. Exato. Alexandre, eu comecei a fazer esse trabalho muito em função de uma observação, porque eu tinha uma empresa de hunting e muitas pessoas que você botava ficha nas pessoas estudaram fora, tinham um bom currículo, tinham uma vida familiar mais estável, né? Na época eu usava, fazia uns testes psicológicos, as pessoas iam bem neles e a pessoa simplesmente botava os pés pelas mãos e a carreira não evoluía. E tinha uns meio malucos que nem estudavam, não era primeiro aluno e nunca se dedicaram profundamente ao estudo, nunca, não tinha pós-graduação, não tinha nada disso, até meio malandros, né? Eu tenho casos, por exemplo, de CEOs e executivos que assumiram as empresas com muita dificuldade de assumir, porque eles eram tidos como a ovelha negra da família, playboys, e que não iam dar conta. Estereotipo que os outros colocaram ali. Exato, mas olha só que legal. Nem sempre as pessoas que aparentemente você colocava todas as fichas que essa pessoa ia ter sucesso, ela não conseguia. Em compensação, o outro playboy, uma carreira magnífica e conseguiu tudo que ele quis e a empresa vai muito bem, obrigada, sem problemas, né? Nessa época, eu voltei para a psicologia clínica, que eu entrei na psicanálise aos 11 anos de idade, que eu comecei a fazer uma terapia, e aí eu voltei para a psicologia clínica para estudar um pouco o que determinava o sucesso e o fracasso das pessoas, né? Aí, quando eu falo isso, todo mundo pergunta, e aí, você descobriu, né? O ponto principal é o objetivo e o foco. Porque não adianta nada você ter estudado em Harvard, você ter feito a carreira acadêmica espetacular e tal, se você não tem foco para fazer isso. Ainda mais hoje na Creative Economy, né, economia criativa, estava vendo um dado do YouTube, 85% da geração que está vindo agora, de menos 20, eles querem trabalhar no digital. Na minha época, eles querem ser creator, né? Eles querem ser criadores. Seja o que for, e é interessante como é que a economia vai espalhando, né? A gente acha que a inteligência artificial vai trazendo, mas vai trazendo outros nichos. Outros nichos. E a potencialidade de você chegar a fazer um vídeo aqui agora pra gente, do que a gente tá fazendo, para ganhar um dinheiro aqui e ir para casa, a liberdade que ele tem é louvável. Porque no final, né, tem uma coisa que fala que a pessoa passa a vida inteira ganhando dinheiro e gastando a saúde. Aí chega lá na frente, ele tem dinheiro, mas não tem saúde. Aí ele gasta o dinheiro que ele fez a vida toda para tentar recuperar a saúde. Mas momentos, memórias, emoções que ele perdeu ao longo do tempo, que muitas vezes ele só estava trabalhando e ele achava que isso era importante, ele viu os filhos crescer, a avó, isso não recupera. Exato. A psicologia tem um capítulo, né, do conteúdo simbólico, e que ela fala da importância das primeiras aprendizagens, das emoções que foram impressas nisso, e como que a pessoa aprendeu a resolver as questões de trauma, de abusos,
de escassez ou do que quer que seja. E isso tem a ver com a neurociências e as mais recentes terapias e abordagens clínicas, elas têm um foco muito forte nisso. É como se você estivesse assim, fazendo uma fisioterapia, às vezes até numa idade muito precoce de 2 anos, ou até antes de algum trauma ou de alguma coisa que aconteceu lá atrás e que marcou a sua vida totalmente. Vou dar para você um exemplo, né? Num cliente, numa abordagem que é a abordagem que eu estudo enfim, tenho me dedicado, é a abordagem cênica de um psicólogo americano que se chama Pesso. E ele desenvolveu essa abordagem por que cênica? Porque tem conteúdos cênicos para que você consiga passar um pouco dessa emoção e reviver de cenário. De cenário, trazer aquele cheiro da infância. De trazer mesmo o cenário, qualquer, né? Uma técnica não tão fácil assim, de ser aplicada, mas enfim. Então, essa cliente, nesse tipo de abordagem, ela chegou aos 2 anos de idade, aonde que ela estava fazendo uma correlação de um problema atual, que ela estava sobrecarregada, que ela estava trabalhando muito, que ela não tinha tempo para nada. Isso é o momento atual. Na hora que foi colocada a cena, ela enxergou o porquê disso. Ela tinha 2 anos de idade, a mãe estava grávida do 2º filho, de repouso, a casa um caos, de repouso absoluto, a casa um caos. Aí a mãe não conseguia fazer nada, a mãe muito insegura, muito frágil, e nesse momento ela adquiriu a consciência que ela estava sozinha no mundo, que ela tinha que se virar, porque não tinha ninguém por ela ali, o pai trabalhando o dia inteiro e a mãe preocupada com outras coisas mais importantes. Então, isso não vai marcar todo mundo, mas marcou ela. E como que isso interferiu na vida dela, vida afora? Por quê? Porque ela acha que ela tem que ficar tomando conta de todo mundo. Por isso é que ela estava transtornada de tanta coisa para fazer, tanta gente dependendo dela, que a família toda dependendo, que tudo mais. Quer dizer, ela viveu a vida toda tomando conta das pessoas e das situações. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. E a nossa vida hoje, o que você está vivendo hoje, um problema com o chato do seu chefe, um problema com sua empresa que você não está conseguindo adaptar lá, está cheia da empresa também, ou do marido, tal. As conexões emocionais que você sai reproduzindo a vida inteira, sem se dar conta que você é uma menina de 2 anos, você tem 50, mas é aquela menina de 2 anos que está reagindo frente a determinadas situações, né? Não sai daquele momento. Ela não sai daquele momento. Exato. Então, no ambiente corporativo, muitas vezes, assim, a pessoa está com um problema dentro da empresa, mas ela não se dá conta que é uma criança de 2 anos que está sendo reproduzida ali. O autoconhecimento ele é importantíssimo para que você leve uma vida, aí não importa qual é a teoria, não importa o que você vai fazer, não importa se é através da meditação, não importa através da hipnoterapia ou anyway, não importa, mas que você comece com isso, para que você não fique refém daquela criança de 2 anos que se apresentou. Por que várias pessoas, hoje, assim como a informação, você tem solução para tudo? Abrir o campo, né? Você está falando de cênica, Alberto Pesso. Então, hoje você tem desde do espiritismo, que você vai, na igreja, que você quiser, ao YouTube, que você vai achar. Isso acaba dificultando as pessoas. Aí você tem constelação, aí você tem... Nó, se quiser. sistêmica. Se quiser.
isso acaba dificultando as pessoas a achar um caminho, porque muitas vezes ela vai validando, ela viu um monstro. Meu problema é esse. Ela vai validando, deixa eu ir aqui sei lá, na Antonieta pra ela me falar do monstro. Aí você fala, não, o monstro ele é peludo e tal, não sei o que. Mas ela sabe que é o monstro. Aí ela vai lá na constelação para saber como é que o monstro comportou há 10 anos atrás, ou 10 gerações atrás. Ela vai no Pai de Santo para saber se o monstro anda com ela. Mas ela é uma moça, vai tentando validar, mas acaba empurrando a solução do problema. Faz sentido isso? Faz sentido, mas a pessoa que deseja mesmo o autoconhecimento, ela vai conseguir, porque é um caminho. É como se fosse assim, um chamado. É como se fosse um despertar espiritual. Que chegou um dia que ela falou assim, não dá mais. Né? Eu não estou me suportando, tipo geralmente isso. Vem depois de um trauma, né? Depois de normalmente grande, né? Vem depois de uma cacetada, né? A vida dá. Normalmente feliz, infelizmente, né? Eu acho que muitas vezes é felizmente, no pain, no gain. Então, essa cacetada às vezes é muito importante, porque elas nos traz assim, um momento de avaliação da vida. E a gente tem vários, né, episódios na vida que a gente teve um chamado para essa abertura espiritual, consciencial, de autoconhecimento. Então, assim, os terapeutas, meu professor de psicanálise falava uma coisa que era o seguinte: cada um tem um cliente que merece. Então, isso é a maior verdade. Porque se você está com vontade de passar tempo e que não está com vontade de fazer nada, você vai arrumar um terapeuta que vai te ajudar a fazer isso. Se você quiser resolver mesmo o problema, você vai arrumar um terapeuta que vai te ajudar a isso, porque você vai dar insights para ele também e tudo. O grande problema é que a maioria dos terapeutas, eles têm uma caixa de ferramenta muito reduzida. Então, ele é psicanalista, por exemplo. Então, a caixa de ferramenta dele é psicanálise que serve para um percentual da população. Não serve para outra. Porque às vezes você vai fazer um despertar desse através de uma yoga, através de outra coisa, que não tem nada a ver com terapia. Você vai orar, por exemplo, você vai para um culto evangélico. Então, isso também faz parte da nossa busca espiritual, saber qual é o modelo que vai nos atender naquele momento. E assim, você tem terapias que você vai falar, nossa, é isso aqui mesmo, resolvi meu problema e tal, e vai falar outras que não vão fazer sentido, mas naquele momento não deu match para o seu momento. Você falou de resiliência. Tem um livro que eu gosto muito, chama A Cabala do Dinheiro. O Rabino explicando como é que funciona o mercado. Tem uma passagem que me marcou, que eu trago isso para minha vida a todo momento que eu falo, e agora? A vida é como uma bicicleta, a roda de uma bicicleta. Então você fica em cima, fica embaixo, fica em cima, fica embaixo. Então, para você se sustentar aqui em cima, você tem que conhecer aqui embaixo. E aí me vê muito o que você falou, das gerações, que muitas vezes a pessoa tem estereotipo, estudou muito, playboy, que você dominou, que é um cara que foi autodidata, ali, empírico, do jeito que foi, né? Então, esse livro é muito interessante. Ele traz muita sabedoria da visão de mercado mesmo. O que é um mercado? Quais são as leis que o mercado rege para funcionar bem, de honestidade. É a sabedoria, né? No final das contas, é a sabedoria que a gente perdeu um pouco a capacidade de ouvir. Eu lembro muito que eu gostava muito, eu gosto até hoje, de escutar pessoas mais velhas. Mas tem algumas coisas que quando a gente escuta, não dessas pessoas mais velhas, de pessoas similares a gente, isso não cai bem.
E a nossa primeira atitude é descredenciar essa pessoa. Uhum. Então, por exemplo, um caso. Meu primo é médico. Aí fui comentar qualquer coisa da minha família, do meu primo que é médico, alguma coisa em relação a, sei lá, saúde. Aí alguém falou assim, mas ele tem o colesterol alto. E a gente tá falando de ortopedia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tocou essa pessoa. Quando tocou essa pessoa, em vez dela falar, será que isso faz sentido pra mim? Uhum. Ela falou, não, mas aí descredenciou ele. Mas quantas vezes a gente faz isso na vida, né? Uhum. Mas e você? Aí, em vez de você chegar a pessoa e falar, não, doeu. Deixa eu pegar esse aqui pra mim, esse incômodo aqui. Por que isso me doeu? Não, já descredencio e já pulo pra próxima página. Mas isso vai ficando debaixo do tapete igual a menina de 2 anos. Exato. Exato. Eu acho que a vida é um grande aprendizado e que a gente tem que aproveitar cada momento e cada pessoa, principalmente que está do nosso lado, porque a gente vai aprender com pessoas, né? Eu me sinto assim muito privilegiada, porque eu lido com histórias das mais variadas que você conseguir imaginar, né? De pau para cavaco. Desde gente mexendo com alta tecnologia, até gente começando a vida profissional, ingressando nesse espaço, sucessão empresarial, os filhos aprendendo com os pais, enfim. E esse ambiente de aprendizado é que eu acho que a gente está perdendo um pouco no sentido assim de que a gente não se habitua a estudar, a ler mais, a aprender com o outro, a pedir explicações, né? Então, eu acho assim que as escolas brasileiras, elas são muito você vê ensino em outras cidades, a seriedade, né? Eu, por exemplo, fiz uma pós-graduação na China, mas a seriedade da universidade, dos professores, do hospital, o empenho que eles tinham com aquilo, dos alunos também, que se dedicavam ao máximo. E aqui a gente não vê essa cultura de estudar, de ler, de estudar, de procurar saber e tal, o que é uma pena. Assim, até os profissionais, eu acho o nível dos profissionais em geral é bem sofrível, né? Então, você vê, eu tenho parceiros fora do Brasil, o nível deles é indiscutivelmente outro frente aos nossos profissionais. E é isso, essa disposição para aprender, isso que eu acho fundamental, Alexandre. A sociedade ocidental, principalmente, vamos lá, o Brasil, esquece a sociedade ocidental. O Brasil é muito imediatista. A gente quer tudo para ontem. E para ontem, muitas vezes, não é o que você vai querer. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o que você quiser, peça a Deus que ele vai te atender. Uhum. E atende mesmo. Mas aí você tem que saber o que você faz com isso. Exato. Porque se chegar um anjo, você tá falando de objetivo, mas chega um anjo na sua frente, um Aladim, do jeito que você quiser. O que você quer da vida? Você tem aqui, tem 3 segundos pra você, no Instagram, o que você quer da vida? Mas eu quero um carro. Tá bom. Eu quero um carro importado. Quanto custa a gasolina pra esse carro? Quanto custa o PVA desse carro? Aí você vai fazer um recall com Deus. Aí você vai ter que entrar na fila de novo. E vai falar, amigão, tudo bem, vou te atender, mas espera um pouquinho, porque o seu pedido foi atendido e eu tenho tantos bilhões de pessoas no mundo para te atender. Esse exercício é legal, né? Que você fala, o que você quer para sua vida? Porque, de novo, Deus vai te dar. Eu quero R$1 bilhão. Big Brother. Big Brother é a pessoa, quer ser famosa e rica. Vai pro Big Brother, vou te dar um prêmio de Big Brother. Porque há 2 anos ninguém vai saber quem você é. Você vai ter passado pelo camarote da Brahma, vai ter que passar por novela e tal, vai ter ganhado R$1 milhão, torrou uma série de coisas. Eu ia te perguntar aqui, sei lá, quem são os últimos 3 Big Brother, para quem conhece, né? Quem foi? Eu não sei te dizer. Eu vou te dar um exemplo bem simples disso que você está falando. Outro dia eu fui procurada por uma moça de São Paulo. Ela casou com um estrangeiro que tinha uma posição excelente dentro do mercado financeiro. Essa criatura morou no mundo inteiro, se separou desse cara e veio para São Paulo, que eles tinham um apartamento em São Paulo.
E ela me procurou porque ela estava dando aula de espanhol e ela queria aumentar o número de alunos para poder conseguir sobreviver, né? Cada aluno paga R$ 120 a aula de espanhol e então ela quer manter o padrão de vida dela com essa escola de espanhol. Então tá, vamos fazer a conta. Se você tiver 8 horários por dia ocupados, o que é muito difícil, quanto que você vai ganhar por semana e quanto você vai ganhar por mês? Isso dá para pagar suas contas? Ah, mas não dá não. Então, é isso, é o óbvio. Então, o que você tem que fazer para ganhar mais? É aquela história, né? 2 milhões e 100 a cada mês. Cada pensamento seu, R$ 1. Mas se você está trabalhando porque você precisa de dinheiro e não Sim. sabe quanto que vai ganhar, gente, isso é básico. Ah. Aí, outra questão muito comum. Chega gente lá e fala comigo assim, ah, pois é, porque eu estou querendo melhorar o meu currículo, eu vou fazer um curso de evaluation, por exemplo. Meu querido, o que você vai fazer com o curso de evaluation? Vamos arrumar primeiro lugar, depois você vê quais os gaps, né? Quais os gaps que faltam para que você complete para que fique mais fácil o seu trabalho. Mas assim, você não pensa, você pensa assim, meio metro na frente. Mas aonde que você vai chegar, você não tem a menor ideia. E as principais ações das pessoas, elas são motivadas por isso. Pela coisa, o que tem de mais fácil aqui nesse momento? Ah, eu falo espanhol, então eu vou, né? E assim, eu te dou 1000 exemplos de pessoas que fazem isso, ou fizeram isso, ou me procuraram por um motivo desse jeito. E que hora que você ia chegar lá no fim do caminho? Hora nenhuma, né? E muitas vezes é pelo dinheiro. Não? Eu amo dar aula de espanhol, é isso que eu gosto. Eu vou me propor fazer isso na minha vida. Então, mas vai perder o padrão de vida. Okay. Isso, quer ser feliz ou você quer ser mas rico? A pessoa não está disposta, porque hoje ela tem uma aplicação de dinheiro, ela tem grana, ela tem isso com aquilo, mas ela sabe que ela tem que voltar para o mercado de trabalho, mas não tem nem noção do que vai fazer. Então a pessoa que chega lá e fala assim, eu estou precisando voltar para o mercado de trabalho, eu estou desempregada há muito tempo e eu estou sem atividade há muito tempo, tal. O que você quer fazer? Qualquer coisa. A história do mercado digital hoje tem especialistas para tudo. Você está falando essa história, eu fico pensando, né? O Brasil, a gente é longe de tudo. O Brasil é muito longe, muito mal explorado. A gente vive aqui assim, mas a gente é longe, ninguém sabe o que é isso aqui. E as empresas que vêm para cá, porque a gente é um mercado grande, a gente é um país rico, nós somos a 8ª economia do mundo. 8ª economia do mundo. A gente é um mantra. Né? Você é o 8º país mais rico do mundo. Mas as empresas vêm para cá e tem muita dificuldade de adaptar a legislação. Muito complicado. Faz um curso de mentoria para estrangeiros entender como é que funciona o mercado. Você fala espanhol bem, você transitou ali, faz isso. E ela morou no Brasil inteiro. É quebrar a cabeça mesmo. E é que o digital, que a gente está falando, é difícil. Não é fácil, não. Tem especialista. Mas assim como achar 10 alunos para você equilibrar a sua conta dando espanhol também não é fácil. Exato. Só que a gente tende a fazer o que é mais fácil para a gente. Exato. O nosso cérebro, a nossa energia gasta 30%. O cérebro gasta 30% da energia do nosso corpo. Então, por sobrevivência, a gente vai no caminho mais fácil. Por isso que a gente vai na mesma rotina, por isso que a gente vai no mesmo restaurante, por isso que a gente vai no mesmo caminho, frequenta a mesma coisa. Quando tem alguma coisa nova para se fazer, muitas das vezes a gente fala, nossa, será? Por quê? A gente tem uma rejeição natural. Isso é natural nosso, né? Porque a gente precisava de energia para caçar, para sobreviver. Só que você tendo entendimento disso hoje, que você não é mais um homem das cavernas, muda. Faz uma coisa diferente, come uma coisa diferente. Estimula seu cérebro, né? Isso. E a gente vê, assim, pouca gente
disposta a trabalhar a estimulação própria cerebral, né? Eu passei alguns anos recentemente cuidando da minha mãe de Alzheimer e eu resolvi que eu não quero isso para minha vida. Então, é um curso, pelo menos assim, tudo que fala que pode melhorar a condição cerebral, eu tenho feito, né? Tudo que falo. Então, e é interessante porque o tanto de casos de pessoa com demência precoce, com demência, que a gente encontra. Você só começa a perceber isso depois que você viveu uma realidade como a que eu vivi. Mas impressionante, assim. E nas empresas, a quantidade de gente acéfala. Por quê? Porque a escassez é que domina. A escassez vai mandar gente embora, vai reduzir custos, que é isso que eu falei. O que isso gera? Medo. O medo paralisa as pessoas. Então, na medida que você não sabe a diferença do que eu posso mudar e não posso mudar, você entra nessa dinâmica da escassez, do medo e da paralisia, né? E a paralisia que eu acho que traz isso, sabe? Essa coisa, essa pouca disposição para que você entre dentro de você, que você possa ter uma vida mais saudável, mais alegre, que você pense, porque, assim, com tudo que a gente sabe, por exemplo, sobre nutrição, se você é uma pessoa que fuma, bebe, sedentário, que come farinha doidado e que consome gordura, açúcar em profusão, você sabe qual que é seu fim. Se você sabe, para que você está fazendo? Você está colocando uma coisa intangível. Eu falo que quem teve um burnout agradece, põe a mão pro céu e agradece porque teve um livramento. A mente agradece o corpo. E o corpo não é só o burnout, que é um... Quem chegou no burnout é muito difícil de sair do burnout. Eu vejo que queima mesmo. Agora, você poderia ter tido um infarto, um AVC, ou ter passado para o segundo nível, que é lá em cima. Então, de novo, quem teve o burnout, agradece. Põe a mão pro céu. Poxa, obrigado. Acrescentado. Tive um livramento. Né? Aí o cérebro ele encontra outras conexões para você melhorar, tirar o medo, tirar o pânico, que não é uma coisa boa. Estou falando de doença, mas um livramento. Muitas vezes, a recuperação de um derrame é quase impossível. Não, quase. Então, eu falo, e essa é uma doença moderna que cada vez mais está crescendo. E as empresas e a sociedade, eu falo muito corporativo da sociedade, não conseguem enxergar ainda o tão custoso primeiro, para a família, os relacionamentos, e para as empresas, porque no final das contas, a pessoa está lá, ou ela falta, porque ela chega no limite e fala, não consigo mais trabalhar, tem pânico, ela não consegue sair do quarto, ou o presenteísmo, que ela chega lá e ela não consegue produzir. Exatamente. E as empresas, muitas vezes, elas apertam quando tem que entender. Exato. É um movimento, né? Então, o design regenerativo, ele tem feito isso no sentido de você ter culturas mais leves, em que as pessoas acabam pensando mais, produzindo mais, acabam criando um ambiente mais parecido com o ambiente ideal. Então, às vezes, a gente pensa nisso, né? Sexta-feira eu escutei um colaborador de uma empresa falando o seguinte, sabe? Eu não sei o que está acontecendo com a gente aqui hoje na empresa, né? Mas eu conversei com um colaborador meu que trabalhou nessa empresa há 4 anos atrás. E ele fala que foi a melhor empresa que ele trabalhou na vida, que é a empresa mais leve, o povo mais alegre, um ambiente melhor e tal. E eu comecei a perguntar para ele o que tinha essa empresa na época que a gente piorou, a gente não conseguiu mais ter. Então é isso. Como que a gente resgata esses momentos da vida da gente também, em que eles foram saudáveis, que eles foram
mais prazerosos. O que é que a gente conseguiu separar de que isso não é problema meu, que isso eu não consigo resolver, então deixa eu resolver a minha parte para que eu possa me adaptar melhor ao mundo, para que eu possa ser mais feliz com o que eu tenho aqui hoje, né? A gente vive hoje, ainda mais depois da indústria 4.0, e agora com a inteligência artificial, virou uma realidade a máquina, o robô, a inteligência que não é nossa. Você ter produtos e relações que se aproximam do ser humano é mais competitivo ou menos competitivo de você entender como é que funciona um robô? Estou dizendo isso porque a humanização, e a inteligência artificial faz isso, ela vai ser um diferencial competitivo cada dia maior. Seja no digital, seja das empresas e seja dos relacionamentos. Então, romper essa barreira de um mindset que é automático, imediatista, para um mindset que você fala assim, como é que resolve o problema? Porque você gasta muito tempo, às vezes, vivendo o problema. Aí eu falo, tira o problema, coloca desafio. Já começa, anota aí. Problema, corta, põe desafio. Desafio é muito mais gostoso, mais motivacional de você superar do que o problema. Parece que você fala problema, já é difícil falar problema, vem uma âncora nas suas costas. E a percepção que você vai treinando a sua mente para entender o que está acontecendo e falar, poxa, o problema eu não supero, mas desafio eu topo. Exato. Então, esse desafio, ele é movido por algum objetivo. O problema te consome. Né, o grande problema é chegar lá, conhecer qual é o desafio seu, porque ele tem a ver com a criança lá do que ela aprendeu. Com a criança de 2 anos lá, o que ela aprendeu naquele momento e, principalmente, o que ela pode tirar de positivo. Então, com esse exemplo que eu acabei de dar da criança, qual é o aspecto positivo que tem nisso? Uma grande liderança, uma grande capacidade de empatia em relação a todo mundo e de assumir e andar na frente da questão da solução dos problemas, onde ela esteja. Olha que pessoa sensacional para trabalhar numa empresa. Você está falando de vulnerabilidade. Na hora que eu penso um CEO, a minha cabeça vem, a pessoa tem que resolver todos os problemas. Ele não sabe tudo. Se esse cara tem uma dificuldade, eles jogam a bola para ele. Muitas vezes ele tem que chegar, ou seria para ele guiar o time, né? Voltar e falar, como é que funciona isso? Eu não sei. Olha que sensação, você imaginar um CEO chegar, baixar a cabeça e falar assim, eu não sei, me ajuda. Exato. Ele ganha todo mundo. Porque o cara vai sair de um negócio assim, de um nível assim, para chegar lá embaixo e virar humano. E falar, pô, esse cara é igual a mim. E assim, são coisas simples e óbvias que o bom CEO faz, né? Ele dá condições para as pessoas resolverem as coisas. Então, ele dá autonomia, ele dá sabedoria, ele ensina como que essas pessoas vão ter autonomia para resolver as questões que precisam ser resolvidas na empresa. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu hoje. Primeira pessoa que eu atendi é um RH, um diretor de RH de uma empresa, com a seguinte questão, né? O meu supervisor veio falar que o chefe de equipe que está para baixo lá teve um problema de assédio sexual na área ontem. E aí esse caso foi andando, até que chegou na pessoa de RH. E ela, como conduz isso? O que eu vou fazer? Eu vou atrás do CEO falar, eu vou colocar uma sindicância dentro da empresa. É uma empresa menor, ela não tem esses recursos de governança de canal de denúncia, não tem nada disso. É uma empresa, uma média empresa, que não tem isso, né? Então,
assim, eu falei com ela, que tal você falar com o seu supervisor que ele que tem que resolver o problema? E como que ele vai resolver isso? Que ele vai chamar tanto os dois envolvidos e vai falar com eles. Ou vocês resolvem esse problema aqui, ou eu vou ter que mandar os dois embora. Compreendido? Problemas complexos, solução simples, alto custo emocional. Ela ficou olhando assim para mim, assim. Mas eu vou lá, vou ser vulnerável com ele, mas o que ele vai achar de mim? E Resolve. 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 Isso não é problema para você resolver, não. Entendeu? Como RH, você tem que acompanhar o problema, mas você não tem que resolver isso, né? A gente tá falando de expressar, Antonieta. Isso aqui é uma. Eu falo que isso aqui é uma ferramenta, é um kit de sobrevivência na selva. Isso aqui é uma mandala que traz as emoções. Então, por trás de toda emoção, por exemplo, aqui, raiva. Aí você busca, por que eu tô com raiva? Ah, na verdade eu não tô com raiva, eu tô desapontado, eu tô cético, eu tô frustrado. Consegue entender se eu tô calmo, por que eu tô calmo? Ah, porque eu tô carinhoso, porque eu tô confiante, porque eu tô sensível. Então isso aqui me ajudou muito a entender como gerenciar as emoções. E aí eu te pergunto, em cima da nossa conversa, como é que você vê o mundo corporativo hoje? Como é que você se sente tratando de pessoas que tomam decisões, pessoas que têm uma responsabilidade muito grande? Como é que você se sente lidando com essas pessoas? Pessoalmente, eu resolvi trabalhar com líderes de empresa, principalmente. Aí vem uma coisa, antes de você explicar, eu brinco isso, eu só quero te ouvir. Como é que você se sente? Pois é, eu me sinto realizada, feliz no meu trabalho. Eu me sinto, assim, principalmente porque cada empresa que eu tenho um líder que tem 4.000, 3.000, 2.000 pessoas, eu tenho certeza que eu estou fazendo a diferença através deste líder e da mudança da postura dele, da revisão dos sentimentos, de como ele se coloca na questão do mundo corporativo, de fazer aquele ambiente um ambiente mais saudável, mais feliz, etc. e tal, da interferência dele na sociedade para que ele melhore esse contexto, né? Então, eu pessoalmente, eu me sinto muito realizada. Eu trabalho com pessoas, eu não estou igual ao médico aí. Eu tenho, assim, se eu fosse 10, eu poderia estar fazendo outras coisas, né? Mas eu amo o que eu faço com uma paixão muito grande o que eu faço, com uma entrega muito grande e completamente realizada. Eu prefiro estar, é estranho falar isso, mas eu prefiro muitas vezes estar fazendo isso que eu estou fazendo do que qualquer outra coisa na vida. Se falar assim, vamos fazer compra no shopping, não, eu prefiro atender uma pessoa. Eu prefiro essa sensação de estar fazendo diferença em contextos, né? Hoje eu trabalho com pessoas que estão trabalhando com hidrogênio verde, com questões de ambientais, de grandes volumes da mudança de vida de comunidades, de cidades inteiras, de pessoas. Então, isso é que é a minha bateria e o meu, vamos dizer assim, é a minha energia toda voltada para isso, meu elixir diário. Legal. Obrigado. Eu te peço sempre com uma saudação que eu aprendi na Ásia, né? Isso aqui é muito bonito, isso aqui é uma reverência que um faz ao outro. Exato. Eu que agradeço, Alexandre. A gente tem muito assunto, tem que repetir isso. Com certeza. Tá eu que agradeço muito essa oportunidade, né, da gente estar conversando um pouco mais e podendo colaborar com esse trabalho seu que é tão maravilhoso. Obrigado.